She got your number, she knows your game, she put you under, it's so insane. Bom, já deu pra sacar qual é o assunto de hoje aqui no canal. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui nesse canal tem sangue na pista de dança. Sim, eu sou o Rodrigo Teaser e hoje a gente vai falar de um assunto que eu fiquei pincelando por aí num monte de vídeo e a galera falou: Rodrigo, agora você vai falar. Como vocês pediram com muito jeitinho, aqui estou eu. Hoje o assunto é o álbum Blood on the Dance Floor. Eu tenho que confessar pra vocês que na época que foi lançado Blood on the Dance Floor eu já acompanhava o Michael. Então eu sempre acompanhei todo o processo de lançamento de um disco do Michael. Quando saiu Blood on the Dance Floor eu achei tudo muito estranho. Blood tá longe de ser meu álbum favorito, não por conta do projeto em si, mas porque eu não gosto de remix. Tenho que confessar pra vocês que eu não sou um cara muito chegado em remixes, especialmente remixes do Michael. Os projetos do Michael, os álbuns do Michael, eles seguiam mais ou menos um processo muito semelhante. O Michael normalmente tinha um tempo longo para fazer uma escolha de repertório, preparar, produzir, gravar, finalizar. Uma vez que o álbum estava pronto, ele tinha um tempo para escolher os singles que ia lançar. Quando você escolhe o single, naquela época especialmente, a gente está falando de anos 80, 90, a escolha do single era uma coisa muito importante, porque demandava muito investimento. Cada single virava um compacto, virava um CD, virava um videoclipe, tinha um investimento de publicidade, então era um outro processo, que era um processo relativamente longo. Dentro desse processo, o Michael acabava isso, iniciava uma turnê, muitas vezes ele iniciava a turnê já com uma série de videoclipes prontos. Entre a gravação, um videoclipe e outro, e a turnê, provavelmente o Michael faria ou uma entrevista, ou faria performances em premiações, ou fazia algum tipo de ação especial. Isso sempre aconteceu, desde o álbum Thriller isso acontece. Ao longo dos anos houveram muitas informações a respeito do Blood, informações que teriam vindo de pessoas de dentro da gravadora, pessoas da equipe do Michael. Algumas informações são relativamente desconexas, mas eu vou tentar colocar aqui as informações de forma cronológica e tentar fazer com que as coisas façam sentido. Esse vídeo era para ter saído em maio, que foi quando o álbum Blood foi lançado, mas dentro da minha pesquisa eu achei muito importante esperar chegar esse livro, que eu devorei. Esse livro é do Bryce Najar, é um livro incrível, inteiro sobre Blood on the Dance Floor. Ele entrevistou muitas pessoas, ele entrevistou produtores, ele entrevistou técnicos, engenheiros de som, ele entrevistou donos de estúdio, muita gente que trabalhou no projeto Blood on the Dance Floor. Foi fundamental para que eu pudesse cruzar informações e fazer o vídeo de hoje aqui. Então, por isso que esse vídeo era para ter saído em maio, peço desculpas, está saindo agora. Uma das teorias principais que sempre sondaram a ideia do álbum Blood on the Dance Floor é a seguinte: o álbum History teve um investimento muito alto. Primeiro porque a gravadora queria que o Michael saísse por cima daquele período que ele atravessou no final de 93, infelizmente, com aquelas acusações ridículas do Jordan Chandler. O álbum foi caro para produzir. O álbum era um álbum duplo, a gente tinha 15 músicas inéditas, a gente tinha um álbum, o CD1 era um CD com as melhores canções, o encarte era um encarte caro, o videoclipe Scream é o videoclipe mais caro da história, o videoclipe de divulgação, que é o videoclipe da estátua, é um dos videoclipes mais caros da história, então o investimento foi muito alto. A ideia de Blood on the Dance Floor seria meio que balancear as contas da gravadora, então se por um lado o álbum History teve um investimento muito alto e era difícil de se recuperar esse investimento, a ideia era justamente a de que o Blood on the Dance Floor fizesse o papel oposto, tivesse um investimento muito baixo e fizesse uma arrecadação alta, balanceando a conta do Michael dentro da gravadora. Algumas coisas fazem com que essa teoria passe a ter sentido. A primeira delas é de que o Michael teria que produzir, gravar e finalizar o álbum entre a primeira fase e a segunda fase da turnê History. No suposto descanso do Michael, ele teria que produzir um álbum inteiro.
Para isso, ele não teria talvez o tempo de compor e fazer um processo novo. Então, o que acontece? O Michael ele reutilizou canções que ficaram de fora do álbum Dangerous e History. As 5 canções que tem, que são inéditas no álbum Blood on the Dance Floor, não foram compostas para o álbum Blood on the Dance Floor. Então, essas teorias acabam colaborando um pouco com essa ideia de que a função do álbum Blood on the Dance Floor tenha realmente sido essa. Tanto é que, segundo o Bruce Swedien, que foi o grande companheiro e engenheiro de som do Michael desde The Wiz, passando por Off the Wall, até Invincible e até as canções depois de Invincible, o projeto ele foi arranjado e produzido de forma tão rápida que o Bruce Swedien não teve como participar, porque ele já tinha uma agenda fechada, ele já tinha compromisso fechado. Então, ele não pôde, é o único trabalho do Michael que o engenheiro de som não é o Bruce Swedien. Mike Guzalski é o cara que foi chamado para substituir e, ao que tudo indica, fez um trabalho maravilhoso. A produção ficou a cargo do Brad Buxer, que era o produtor musical da turnê History. Ele conta que ele recebeu, perto do fim da primeira fase da turnê History, ele recebeu a notícia de que quando a turnê desse a pausa, eles permaneceriam na Europa para que fosse feito a produção do disco. Ele fala que achou estranho, ele fala que achou esquisito, porque justamente ele estava acostumado a trabalhar com o Michael nos moldes que eu falei no início do vídeo. A primeira música a ser trabalhada para o álbum foi realmente a canção Blood on the Dance Floor. A canção Blood on the Dance Floor foi uma canção que foi produzida pelo Ted Riley para entrar no álbum Dangerous. Supostamente Bill Brothel teria contado uma história que aconteceu de verdade numa festa, num evento, enfim. E de repente ele conta que o Michael veio e, baseado nessa história, o Michael tinha a música inteira já na cabeça. Mas o que o Brad Buxer conta é que é o seguinte: eles estavam na Europa para produzir e foi mandado para eles uma DAT, que é um Digital Audio Tape, que supostamente teria uns multitracks. Quando eles abriram esse multitrack, ele estava vazio. Então ele conta que não se sabe se esses multitracks se perderam ou se de repente foi um ADAT errado, foi mandado para ele errado. Sorte é que eles tinham um CD com a demo, uma suposta demo. Então o que eles fizeram? O Brad Buxer junto com o Matt Forger e o Matt Carpenter, eles ouviam a música e reproduziam exatamente o que estava naquele CD. Eu já vi muitos fãs comentarem que acham a sonoridade de Blood on the Dance Floor muito semelhante a Remember the Time. Eles, por alguma razão, fazem uma ligação. E faz todo sentido quando a gente descobre que quem produziu a primeira versão de Blood on the Dance Floor e quem produziu Remember the Time foi a mesma pessoa. Então é por isso. Essa similaridade de sonoridade, ela existe por isso. O Brad Buxer, ele fala que eles optaram por respeitar totalmente o que tinha sido criado. Eles falam que inclusive isso foi uma coisa que o Michael adorou. Blood on the Dance Floor começa dessa forma. Morphine é uma canção que teria sido composta e teria sido produzida para entrar no álbum History. E aí ficou de fora, ficou ali. O Michael falou: então vamos botar em Blood on the Dance Floor. Acaba que também faz um grande sentido, porque se você ouvir o álbum History é um álbum totalmente biográfico. É considerado o álbum mais biográfico de todos os tempos da vida do Michael. Porque você tem canções onde o Michael fala que ele não aguenta mais a pressão da mídia. Ele tem canções onde ele fala a respeito da infância, tem canções que ele fala a respeito do passado, tem canções que ele fala a respeito da pressão que ele vive por ser quem ele é, tem canções que ele fala da solidão, e o álbum termina em Smile, que eu acho que é justamente a síntese da vida do Michael. Não importa o quanto ele sofria, ele sempre estava sorrindo e tentando levar uma coisa boa. Então faz todo sentido que quando a gente escute Morphine, pensa: caramba, essa música é muito autobiográfica. Então faz muito sentido que ela fizesse parte das canções que iam fazer parte do álbum History. Segundo o Brad Buxer, que o Michael e ele fizeram totalmente juntos, num teclado, num sintetizador, usaram vários samples diferentes, samplers de vários tipos de instrumento para construir. E ele fala que normalmente o Michael tinha, quando ele queria uma coisa, o Michael tinha sempre uma explicação para um conceito. E aí ele fala que o Michael chegou em um determinado momento e falou: olha, no meio da canção eu queria que tivesse uma parte orquestrada, que você fizesse um piano e tocasse e tal.
E aí o Brad foi e montou, criou tudo aquilo. Daqui a pouco ele falou que o Michael falou, pois bem, eu quero uma nova camada. Eu quero que as pessoas escutem esse trecho da canção e eu quero que elas visualizem uma pessoa numa sala de emergência de hospital. Eu quero que tenha essa ambiência. Foi feito, foi montado, foi criado dessa forma e ele falou que na época ele não questionava muito o Michael, ele não questionava muito os porquês. Tem esse trecho do piano, tem uma orquestra, tem a parte da guitarra do Slash, então é uma música que ela foi montada com muitas camadas e hoje a gente sabe que é uma música onde o Michael estava sendo... Talvez ela até tenha sido cortada do álbum por ser uma canção que falasse tanto a respeito do Michael e talvez o Michael tivesse se despindo muito, né, no álbum. Muita gente fala que é até um pedido de socorro, talvez. Superfly Sister é uma canção que também foi composta para o álbum Dangerous. De todo o disco Bloody Dance Floor, do álbum Bloody Dance Floor, a canção Superfly Sister é a canção considerada talvez mais datada. Tem uma explicação para isso também. Ela foi composta, ela foi produzida pelo Brian Lauren em 1989 e a versão que a gente escuta no álbum Bloody Dance Floor é praticamente a mesma versão gravada em 89. Eles acrescentaram uma linha de teclado, uma linha de guitarra, o Michael refez poucas frases e adicionou aqueles ad-libs vocais do final. De resto, ele falou que é basicamente a gravação original. Tanto que ele considera que talvez essa finalização tenha sido o que faltou para a versão original, porque ele achou que a música ia entrar no álbum Dangerous e ele ficou sabendo poucas semanas antes que a música não entraria. Brian Lauren é um cara que contribuiu com várias canções do Michael, mas curiosamente essas canções nunca estavam nos álbuns do Michael. Brian Lauren é um cara que tem uma parceria, a gente pode até falar disso num outro vídeo, mas tem uma música que é do álbum dos Simpsons e se chama Do the Bartman e é uma parceria do Michael com esse cara. Existe uma canção Minds the Magic, que é do Siegfried and Roy, que é um espetáculo de ilusionismo que existia em Las Vegas. Vale muito um vídeo sobre essa parceria, prometo fazer para vocês. E existe uma teoria pelo qual a música Superfly Sister não entrou no álbum Dangerous. Naquela época, a relação do Michael e da família do Michael com a LaToya era uma relação muito conturbada. A LaToya constantemente agredia o Michael e agredia a família. E Superfly Sister fala justamente de uma forma musicada, de maneiras como a mulher pode usar, né, o seu charme para conseguir as coisas. Então, existe uma teoria de que o Michael não colocou a música no álbum para não ficar uma coisa tão nítida, tão clara que se tratasse da irmã dele, justamente naquele período. A outra música que está no álbum é a canção Ghosts. A canção Ghosts, ao contrário do que muita gente pensa que foi produzida para entrar no filme Ghosts, não foi. Ghosts é uma canção que também foi produzida para entrar no álbum Dangerous, foi produzida por Ted Riley também. A diferença de Ghosts para Bloody Dance Floor é que Ghosts, na versão que a gente conhece no Bloody Dance Floor, no álbum, não tem muito da versão original. Segundo o Brad Buxer, o Michael gostava demais do sample de guitarra e basicamente eles mantiveram só isso da versão original, fizeram toda a construção da música em torno disso. O Michael gravou os vocais novamente, então a música que a gente conhece, esse Ghosts, não tem muito a ver com o Ghosts original, o que faz a gente ficar muitíssimo curioso para conhecer a versão original. Mas essa versão basicamente não tem muito a ver com aquela versão original. Segundo o Brad Buxer, até das faixas do álbum Bloody Dance Floor, foi a faixa que mais demorou para ser produzida, justamente porque foi uma faixa que teve um cuidado, que teve um arranjo mais apurado. Por quê? Porque sabia-se que seria a peça fundamental para o lançamento do filme Ghosts. Eu falei dessa caixinha, eu não falei ainda do filme, mas uma coisa que vale ressaltar é que o filme Ghosts não tem relação
com a gravadora. A gravadora não bancou o filme, quem bancou o filme foi o Michael. Mas a trilha sonora, as músicas, as canções, fazia parte do projeto Blood on the Dance Floor, então por isso teve esse cuidado maior. A canção Is It Scary também é uma canção que já existia, uma canção que faria parte do projeto, como eu disse aqui, o projeto do filme Ghosts, que foi lançado em 96, ele iniciou a ser produzido em 93, e em 93 o nome do filme seria Is It Scary, faria parte do filme Família Addams 2, então Is It Scary seria parte da trilha sonora. O projeto, lógico, não foi para frente, então Is It Scary ficou ali, ficou guardada, foi utilizada para colocar no Blood on the Dance Floor. Existe uma curiosidade que o Brad Buxer fala, que é o seguinte: os produtores entenderam que seria interessante ter mais uma música atrelada ao filme Ghosts. A gente sabe que o grande número musical do filme Ghosts é a música Too Bad, que está presente no álbum History. Obviamente que por se tratar de um filme chamado Ghosts, a música Ghosts seria alavancada, mas eles consideravam que precisava de mais uma canção. Então foi por isso que foi trazido da versão anterior do filme a música Is It Scary. Segundo o Brad Buxer, eles pediram para que fosse colocado essa música no momento que o Michael dança de esqueleto, que a gente sabe que foi o que aconteceu. Porém, quando foi gravada essa cena, o Michael gravou tendo como trilha a música Ghosts, que são BPMs diferentes, beats diferentes, tudo diferente. Pensem, por favor, estamos falando de início de 1997, final de 96. Não tinha tecnologia de hoje. Então ele precisou abrir canal por canal, alterar o tempo. Algumas partes, quando se altera o tempo, vocês sabem, altera-se o tom. Então ele falou que foi um trabalho de mais ou menos 50 horas para fazer com que a música se adequasse, para a gente, quando assistisse, tivesse a impressão de que o Michael gravou dançando Is It Scary. Is It Scary, na verdade, encerra, né? A gente tem no álbum Blood on the Dance Floor, a gente tem 5 músicas inéditas, que são Blood on the Dance Floor, Morphine, Superfly Sister, Ghosts, Is It Scary. Daí em diante, a gente tem só remixes. Eles tiveram 4 meses entre o processo de preparação, produção, gravação e finalização para fazer o álbum inteiro. 4 meses. E mesmo assim, algumas pessoas da produção dizem que não sentiram tanta pressão. O Brad Buxer mesmo fala que foi um processo muito bacana, porque ele falou que ele pôde se unir muito ao Michael. Era uma equipe muito pequena. Como eu falei, eram praticamente 4 caras. Era o Brad Buxer, o Matt Forger, o Matt Carpenter e o engenheiro de som, o Mick Guzowski. Então eram esses 4 caras e o Michael trabalhando em diversos estúdios diferentes, viajando em estúdios diferentes. Tiveram um tempo maior em Montreal, que foi o período maior onde eles tiveram para produzir lá na Europa tudo que foi feito do Blood on the Dance Floor. Segundo o Matt Forger, que é um cara que trabalhou com o Michael de 1982 até 1997, esse cara durante muito tempo fez parte da equipe do Michael que trabalhava no estúdio dele em Ensino. Pouca gente sabe, mas o Michael tinha na casa dele em Ensino um estúdio onde ele tinha uma equipe, e além da equipe que ele tinha nesse estúdio, ele tinha a equipe que trabalhava de fato nos álbuns dele. Então esse cara trabalhou por muito tempo nos estúdios do Michael, Matt Forger. Esse cara falou que ficou muito impressionado. Ele estava nos Estados Unidos quando recebeu uma ligação e disseram: cara, você vai ter que ir para a Europa porque os caras vão começar a produzir o Blood on the Dance Floor. O Michael vai fazer um disco inteiro. E aí ele foi para lá. Quando ele voltou para Los Angeles com material para fazer a finalização, ele falou que era uma loucura, porque ele tinha coisa de 3, 4 estúdios diferentes, produzindo, gravando, fazendo coisas diferentes. No próprio estúdio Record Plant, ele tinha mais de uma sala ao mesmo tempo trabalhando. Enquanto uma sala mixava o disco, a outra sala mixava o filme Ghost. Foi nessa mesma época, nesse mesmo período, com essa mesma equipe, que o Michael produziu a canção Elizabeth, I Love You, porque já sabia-se dessa homenagem que ele ia fazer. Elizabeth, I Love You também é uma canção que vai ser muito difícil da gente ter, a não ser que exista uma negociação do espólio, mas vai ser muito difícil da gente ter esse material no material oficial lançado, porque essa canção não tem relação com a gravadora. Segundo o próprio Brad Buxer, o Michael bancou a música inteira do próprio bolso, porque ele quis. Se você não sabe do que eu estou falando, dê um Google, dê um YouTube, pesquise. É uma homenagem que ele fez para Elizabeth Taylor, que é muito bonita.
Welcome to Hollywood. That's what they told you. É muito bonito. Elizabeth, I love you. You're every star that shine the world to me. Enfim, ele produziu tudo isso ao mesmo tempo. Então, em Los Angeles, para finalizar o disco e entregar o disco a tempo, tinham várias equipes trabalhando. Ele falou que, apesar de não haver pressão, era uma pressão pessoal. Segundo o próprio Brad Buxer, o Michael sempre teve um problema com prazos, entregar o disco. E aí o Michael teria dito para ele, olha, dessa vez, mais do que nunca, o tempo não é o nosso amigo. Uma das coisas que tornava o trabalho de finalização também um trabalho difícil era de que, além de se ter canções que já estavam prontas, ter canções que foram gravadas, os remixes todos eram feitos por produtores diferentes. Então, na hora de você colocar isso tudo no mesmo disco e fazer com que tudo soe igual ou o mais semelhante possível, deve ter sido um processo difícil, porque a gente está falando de um período onde o disco tinha, né, são 13 faixas, que tem que ter começo, meio e fim, e a gente tem que ouvir e aquilo tem que bater igual pra gente. Então isso também foi uma coisa que foi meio difícil para eles. Uma história que foi confirmada, que está aqui no livro, o Michael realmente não era um apreciador de remixes. A ideia do Michael inicial era de lançar um EP, a ideia do Michael era que tivesse só essas 5 músicas inéditas, mas a gravadora, né, a Sony, disse que achava que isso seria um fracasso comercial, porque as pessoas não pagariam para ter 5 músicas. As pessoas gostariam de ter um disco cheio. Então, convenceram o Michael de colocar 5 músicas inéditas e completar com remix. As palavras do Michael a respeito de remix, as palavras exatas do Michael seriam essas. O que eu posso dizer é que eu não gosto deles. Eu não aprecio o fato de alguém mexer na minha canção e transformá-la em uma coisa completamente diferente. Mas a Sony fala que os jovens amam remixes. E aí entra uma outra questão. Blood on the Dance Floor é um álbum que o público americano tomou pouquíssimo conhecimento. As músicas não foram trabalhadas nos Estados Unidos. Blood on the Dance Floor foi um álbum que foi pensado, projetado, produzido especificamente para o público europeu. Também fui perguntar para Jennifer Batten como foi o processo, porque quando eles ensaiaram a turnê, quando a banda ensaiou a turnê inteira, simplesmente não existia Blood on the Dance Floor na turnê.